Salve, salve, meus queridos amigos do canal MCV Play, como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é o Thiago e, bom, já queria pedir para vocês aqui de antemão se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o like para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo e vocês receberem as notificações dos nossos vídeos, beleza? Bom, eu tenho dois assuntos para comentar aqui hoje. Vocês já sabem muito bem, né, cara? Sobre essa questão aí do Payet, cara. E aí, o que vocês acham do Payet? Deve continuar? Deve sair? Enfim, já é uma longa e velha história, mas eu queria saber a opinião de vocês. E, além disso, também, algo que eu queria falar antes é sobre a questão do CT. O Vasco tem obras encaminhadas num cronograma com a prefeitura para a expansão do CT Moacir Barbosa, porém, antes a prefeitura terá de realizar uma obra para instalar um processo de drenagem que vai atender uma comunidade vizinha ali na Cidade de Deus, beleza? E assim, o Vasco não informou, segundo os amigos do GE, o Vasco não informou se esse tipo de obra poderá ser feito junto com a expansão, porque a obra está prevista para o segundo semestre desse ano. Então, o Vasco não informou ainda se essas obras poderão ser feitas simultaneamente ou se uma depende da outra. Então, na dúvida, o Vasco está pedindo o adiantamento do cronograma da prefeitura para as obras de expansão. Óbvio, quanto mais rápido, melhor. A gente vai ter uma estrutura melhor. O Vasco já realizou ali, está realizando obras na área molhada do CT Moacir Barbosa, que era algo que o pessoal reclamou bastante quando foi divulgado, onde os jogadores se hidratavam ali, entravam na banheira de gelo, faziam ali um resfriamento muscular, né, um relaxamento muscular, enfim, foi uma coisa muito criticada e que eu acho que agora o pessoal se ligou e está tentando adiantar e resolver ali, porque não tem como um clube profissional desse ter uma estrutura de CT tão defasada, assim, tão improvisada, digamos assim, né? Enfim, dada essa notícia da questão do CT, que é uma situação importante, né, cara? A gente volta e meia fala do CT, que outros clubes têm CT melhor que o nosso, tem uma estrutura mais interessante que a nossa, e isso pesa também na chegada de jogadores e essas questões dentro de campo. Vamos falar agora de um dos nossos jogadores fundamentais ali dentro de campo, pelo menos até então, que é o Dimitri Payet, cara. Como vocês muitos já sabem, o Payet provavelmente vai ter o seu contrato ali não renovado, vai não ter o seu contrato renovado, no caso, até o final do ano, coisa que foi especulada ali mais para o começo da temporada, ali mais para o começo do Campeonato Carioca. Falou-se que o Payet teria o salário diluído entre esse período que estendesse seu contrato, mas as conversas esfriaram, o Vasco não tocou mais no assunto e o seu contrato se encerra agora no meio desse ano, cara. E aí, o que vai ser do futuro de Dimitri Payet, cara? Queria saber a opinião de vocês. Eu acho que é uma decisão equivocada. Eu sei que o Payet não vem apresentando um bom futebol, vem tendo uma minutagem reduzida e já é um jogador de idade bem avançada, cara. Isso aí, estamos lidando com fatos, tá? Mas acho que o futebol do Payet, ele foi muito, muito ruim mesmo nessas duas últimas partidas agora contra o Flamengo. Teve uma partida contra o Flamengo que ele entrou muito mal, errou tudo que tentou, mas eu não me lembro do Payet ter feito mais de duas, porque eu acho que teve mais uma partida que ele entrou bem mal, acho que foi posterior a essa do Flamengo, que ele entrou bem mal. Acho que a partida contra o Sampaio Corrêa já não foi uma boa partida dele. Então, assim, mais uma partida péssima mesmo de não acertar nada. Ele fez pouquíssimas, cara, pelo Vasco. E acho que isso é algo que você leva em consideração, cara. Eu sei que ele tem um salário extremamente alto, entendo isso, mas eu acredito que se o Vasco consegue pagar por um jogador desse, eu acho que o Payet conseguiria entregar mais coisas extra classe do que partidas errando tudo. Então, botando na balança, né? Eu sei que é um dinheiro muito alto, mas é isso. Eu acho que se o Vasco conseguir pagar esse salário para ele, se tivesse planejado para pagar esse salário para ele até o final do ano, eu acho que deveria renovar. Porque a minha grande preocupação é deixar o contrato do Payet expirar, um jogador que a gente já conhece, que tem uma identificação com o Vasco, gostou bastante, a torcida criou um laço bastante próximo a ele, é um jogador que demonstrou muito carinho, muita gratidão à torcida por tê-lo acolhido nesse período difícil, que saiu do seu clube favorito, uma situação, sem dúvida,
que acho que nenhum jogador gostaria de passar, e foi acolhido no futebol brasileiro, um futebol diferente, nem tantos europeus, assim, não são tantos os europeus que levam à frente esse desafio de virem jogar em outro continente. E o Payet veio na cara e na coragem, já com seus 36 anos, e assim, cara, vindo de uma boa temporada pelo Olympique de Marseille, e entregou. Ele entregou, tivemos partidas maravilhosas, teve o gol contra o América Mineiro, que ele apontou para o pet do Roberto Dinamite, algo que eu acho que se tornou icônico aí do jogador. Sempre que a gente vai lembrar de Payet, a gente vai lembrar dessa situação dele. E, enfim, eu acho que é um jogador, como disse, fora da casinha, extra classe, que é importante para você ter no elenco em situações complicadas, beleza? Acho que ele pode entregar. Mas qual que é a minha maior preocupação, na real, que eu ainda não falei? A minha maior preocupação, na real, eu entendo que o Vasco queira abrir mão do Payet pelo alto salário, vencimentos muito grandes e tudo mais, e deve estar querendo enxugar a folha no momento de recuperação judicial, um cara que não vem entregando muito, já tem seus 38 anos, mas eu fico pensando assim, quem é que a diretoria vai trazer para o lugar do Payet? Vai trazer um cara mais barato, mas numa qualidade também boa? Vai trazer um bom meia mais barato? Isso bastante me preocupa, vou ser bem sincero com todos vocês, cara. Eu não acho que a diretoria vá trazer um jogador jovem, mais jovem que o Payet, obviamente vai trazer, mas eu não acho que a diretoria vai trazer um jogador jovem que receba menos e tenha uma qualidade equiparável ali, ou que pelo menos tenha uma projeção de qualidade maior. Né? Um cara que pode ainda não ter se desenvolvido, mas sei lá, vai que eu acho que traz uma promessa, e eu não acredito nisso particularmente. E tem algumas reclamações sobre a utilização do Payet, cara. No início desse ano, o Payet foi cogitado e foi utilizado ali nos treinamentos como falso 9. Em nenhum momento se testou o Payet de falso 9 na temporada. Posso estar equivocado, posso ter falado alguma besteira aqui, me corrijam se eu estiver errado, inclusive, mas eu muito me lembro bem que o Payet foi treinado de falso 9 nos treinamentos, fez gol, deu assistência nos jogos treinos, e no início do Carioca, o Payet só jogou quando jogou de titular de meia. O Payet tem uma temporada como falso 9 no Olympique de Marseille, uma boa temporada como falso 9 no Olympique, e no Vasco não foi nem utilizado, nem cogitado ser utilizado dessa situação. Um jogador que, pela idade avançada, acho que poderia ser colocado mais perto do gol, numa situação em que o Verratti não estivesse bem na partida, ao invés de entrar ali no lugar do Coutinho, poderia colocar outra pessoa no lugar do Coutinho, tentar fazer um outro esquema, uma variação tática mesmo, mas o Carille não pensou nisso e não utilizou o Payet, e talvez o Payet saia do Vasco sem ser utilizado de falso 9. Óbvio, talvez não seja o que ele se sinta melhor, não se sinta mais confortável, mas talvez seja o melhor para a situação dele no momento. Um jogador mais velho, que marca menos, digamos assim, tem menos ímpeto de marcação, menos explosão física, essa é a tendência natural da vida, mas que tem muita qualidade com a bola no pé, e isso deve ser explorado de alguma maneira. Enfim, o Payet acumula pelo Vasco nessa passagem de 2023 até hoje 60 jogos, 7 gols e 8 assistências. São números não tão altos assim, mas também não são números baixíssimos. Acho que são números ok para um cara que ficou, digamos assim, bastante tempo até no banco. O Payet tem bastante partidas vindo do banco e é um jogador que também distribui bastante o jogo, organiza, é um pensador nato do jogo, e isso faz com que às vezes ele participe de fases da jogada anteriores à assistência. A assistência de fato fique com o Piton ou fique com outro jogador. Enfim, ele foi um cara que em certos momentos da temporada, sem dúvidas, foi fundamental. E eu queria saber de você, torcedor, qual que é a sua opinião sobre Dimitri Payet? Deveria ser utilizado em outra posição antes de se tomar a decisão de deixá-lo ou não ir? Deveria ir embora direto? Eu acho que tentar contratar outra pessoa mais barata? Quem é esse jogador mais barato? Será que a diretoria tem capacidade de trazer um jogador mais barato e com uma qualidade tão parecida ali, ou com uma projeção de qualidade maior que a do Payet? Enfim, são N questões. Eu gostaria que vocês conversassem comigo aqui nos comentários também, beleza? É isso, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e até a próxima.